Mãe, Marcela. Isso, vem. Ai, que nervoso. Primeira vez na entrevista da minha mãe, minha filha. Tá nervosa, mãe? Mais ou menos. Vamos lá. Podemos começar? Ai, vó, vamos. Pode ser? Com a novela? Vamos lá, peraí. Fica quieta as duas agora. Gente, em 40 anos de profissão, acho que eu nunca fiquei tão nervosa. Imagina, eu tô entrevistando pela primeira vez minha mãe e a minha filha. Uma conversa entre mulheres de diferentes gerações. É assunto do Prazer Renata 60+. Vai bombar. Esse envelhecimento rápido, em alta velocidade da população brasileira, criou situações muito curiosas nas famílias, inclusive na minha. Por exemplo, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, uma pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. Então, eu, com 61 anos, e a minha mãe, com 92, estamos na mesma fase da vida. Somos duas pessoas idosas. Você imaginava nessa fase da vida, mãe? Não. Ter uma filha tão idosa quanto você diante da lei? Imagina se você é idosa. Você é uma criança perto de mim ainda. Não pode ser idosa. Adorei, criança. Pela lei, nós somos, sim, mãe, duas pessoas idosas. E é por isso que eu convidei também a minha filha para essa conversa entre mulheres de diferentes gerações. Mas ela se me acha criança? Não. Mas eu te acho criança. Mas eu te acho jovem. É jovem em que sentido? Jovem como uma mulher do seu tempo. Ah, entendi. Porque também, mas eu sou uma pessoa idosa. Não, mas a minha avó também, né? A vovó tem uma cabeça jovem. É uma pessoa que Obrigada. que está aberta a ouvir discussões culturais do agora. Vocês duas estão dispostas a mudar de ideia em relação a verdades absolutas. O conceito de idoso mudou muito também, né? É, né? É. Hoje as pessoas vivem muito mais que antigamente. Você achava que você ia chegar bem assim? Não Com achava. 92, não? Mas eu agradeço a Deus por ter chegado. E você tem ideia o quanto você inspira? Eu, na minha geração, com 61, e a Marcela, com 34. Você não lembra a minha idade? É que filha é sempre criança. 34. Né, Marcela? A gente... Você imaginava que você ia dar tanto exemplo, assim, do seu prazer pela vida pra Não, gente? Então, eu vivo intensamente, porque eu acho que essa idade é uma idade que a gente não tem mais aquelas preocupações de antigamente. Agora é viver o dia a dia, procurar ser otimista, acreditar sempre que a gente pode. E eu vivo muito bem. E quero viver bastante ainda, se Deus quiser. Claro, tem muito futuro pela Tem frente, muito né, futuro. mãe? Mas você é um exemplo, sim. Você é um exemplo. Eu acho que minha mãe gosta mais da vida ainda do que eu. Porque a gente não sabe. Claro que existe uma ordem correta das coisas, mas eu não sei quanto que eu vou viver. E quando a vovó fala que o melhor dessa fase da vida é que ela vive um dia após o outro, na verdade a gente também deveria estar mais presente no agora. Porque ela não sabe quanto tempo ela tem, tanto quanto eu. E você. É a realidade. Essa é a realidade. Mas pelas estatísticas a gente vai viver muito, viu? 92 anos, olha Mas pra sua avó. esse conceito de idade mudou também. Uhum. Você Agora- se sente com quantos anos, mãe? Como? Você se sente com quantos anos? Uns 80. Maravilhoso. Jovenzinha. Jovenzinha. Maravilhoso. Não, assim, na cabeça, né? Uhum. No físico, não. Você acha que hoje, mãe, você é mais positiva do que antigamente, quando você tinha menos de 60 anos? Eu sempre fui positiva, né, bem? Eu sempre acreditei muito, entende? Gostava da vida, gostava do que fazia, gostava da família. Você nunca que eu deixou tenho. de ter prazer na vida? Não. Entende? E agora estou numa fase que é só aproveitar o dia a dia, viajar, passear, ver vocês vencendo na vida. Isso é um prazer enorme, né, bem? bichinha. A minha família me inspira muito, né? É. Nossa. Eu acho que você inspira a gente, né, Marcela? Não. É, vó. Muita. Pode ser uma troca, então. Marcela, ter uma avó assim é
É um presente, né? Não, e ter uma filha como você e uma neta como você, fala a verdade, dá vontade de viver na gente. Mas como é que você fez? De acompanhar vocês. Você não teve medo da velhice? Não. Não tive medo, não, e nem tenho. Você tem, Mar? Tenho. Não vou mentir. Tenho medo de como que eu vou chegar. Não tenho medo de envelhecer por si Porque só. eu já estou velha, então até agora foi tudo bem. As notícias são E boas. vai continuar né? assim, se Deus quiser. O teu Com medo é- vocês, no meu retaguarda, vai tudo bem. Você vai ter... Você tem medo de envelhecer, filha? Tenho medo de. Não é medo, não é a palavra. Eu tenho uma preocupação em como vai chegar lá. Mas a minha avó é, de fato, uma grande referência. Eu falo muito sobre a minha avó o tempo todo, né? Eu tenho uma tatuagem pra minha avó. Ai, olha que linda! E assim. A avó do coração. É. Essa é minha neta do coração. Eu acho que a minha avó é uma grande inspiração de como eu quero chegar lá. E você também, né? Acho que são duas etapas A Renata muito também é diferentes. inspiração. Mas eu lembro que me assustei muito quando eu senti que minha mãe estava envelhecendo. Eu não sei em que idade foi isso. E eu fiquei, nossa, minha mãe está envelhecendo. Acho que quando seu pai morreu. Acho que foi um pouco antes. Que ele ficou doente. Mas foi um pouco antes. Eu senti minha mãe envelhecendo quando... Acho que você tinha 60 anos. Eu falei, meu Deus, minha mãe está envelhecendo. E aí eu te vi... Fisicamente? Fisicamente. Ah, sim. Fisicamente. Aí chegando aos 92, agora eu falo, nossa, você vai me dando coragem para viver as várias gerações que a gente tem hoje, depois dos 90. Você sentiu? Teve um momento que marcou assim, nossa, minha mãe está envelhecendo. Não, porque você é muito gata, né? Ah, é difícil. Concordo. Na verdade, pelo contrário. O que eu vi foi você rejuvenescer depois da sua última separação. Eu vi você se tornar muito mais jovem. E isso, pra mim, é a prova de que juventude tem muito a ver com felicidade. Com prazer na vida, né? Com liberdade. Não são apenas os anos que vão passando. E com sonhar. Com sonhar. Eu acho que liberdade é interessante. Mãe, você se sente hoje mais livre do que antigamente? Assim. Como assim? Porque primeiro a gente dependia do seu pai, né? Do marido. Do marido, não eram os mesmos gostos, às vezes, tudo. Você fazia mais a vontade do meu pai do que a sua vontade própria? Como Quantos por cento você fazia da tua vontade própria de viver e quantos por cento? não sei, mas a gente não falava que não para ele, né? Eu adorava ele, né, Renata? Uhum. Eu vivi para ele. Não pra você. Mais para ele do que para mim. Hoje a gente diz muito não pra macho, vó. Mudou muito. Mas o meu tempo não era assim. Meu tempo não era assim. Mas, É bom mas dizer não pra homem. Isso não quer dizer que eu não era feliz. Eu era muito feliz com ele. Né? Depois que ele faleceu, eu fiquei mais assim, solta, né? Passeando mais, me dedicando mais a vocês também. Tendo Entende? mais amizade. Tendo mais O amizade. que mudou no prazer na vida? Quando você falou, nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser, e não o que o meu marido quer. Mas eu tinha prazer na vida também. Uhum. Eu fiquei muito triste quando ele faleceu, você lembra disso. Mas depois, aos poucos, eu fui me refazendo e tudo. E agora eu vivo por vocês. Minhas filhas, meus netos, né? Meu bisneto. Agora eu vivo para vocês. Sou mais solta, posso fazer mais o que eu quero à vontade, né? Então você vive E também sou muito feliz. Você vive muito por si também, né? Por mim também. Mas eu sou muito feliz com a minha vida de hoje. Você esperava chegar na velhice tão feliz? Não esperava viver tanto, né, Renata? Mas eu sou feliz com vocês, eu tenho uma família maravilhosa. Mas você achava que você ia minhas netas maravilhosas, bisnetos. Bisneto é tudo, né? Nossa, é minha loucura pelo bisneto, nossa. Você imagina, ter bisneto, né? É uma continuação da vida. Eu e a Marcela, da a gente acha muito engraçada a relação dela com o bisneto, né, Mar? Nossa. Porque ele pode tudo, né? Até falar palavrão. Na hora do jogo. Fala mesmo. Fala mesmo. Você achava que você teria essa autonomia que você tem? Eu achava, sim. Você sempre se cuidou?
Sempre me cuidei, sempre. O que você fez para se cuidar desde sempre? Eu sempre fui muito otimista, né? Acreditando em tudo que era bom. Muito exercício físico. Vontade de Vovó viver. sempre fez muito exercício físico. Sim, na vida inteira. Fez. Sempre pratiquei esporte e ainda pratico, né, bem? Ainda pratica. Conta pra gente o que você pratica hoje, com 92 anos. Eu faço pilates. Não faço natação por causa do meu olho, né? Faço pilates, faço fisioterapia. Eu me cuido. Caminho bastante. Me cuido bastante. Não come besteira? Não. Alimentação no jantar, só um leite, né? Não janto. Vaidosa! Bom, eu acho que a vovó é mais vaidosa que eu e você juntas. Acho que eu sou mesmo, viu? Isso é bom. Isso é bom. Eu me sinto bem assim. Mãe, eu vou te falar que faz tempo que eu não te vejo sem um batom e um brinco. Não, bem, eu só uso batom e brinco toda hora. Mas mãe, nem de manhã, na hora do café da manhã, eu te vejo sem esse batom e brinco. Eu sempre levanto, escovo o dente, passo o batom. É um jeito de se sentir bonita. Me sentir em ordem para sair do banheiro. Antes do café da manhã já estou maquiada. Marcela, você tem mais medo de envelhecer ou de morrer? De como eu vou envelhecer. Morrer não tem muito o que fazer, né? Vou morrer mesmo. Mas eu tenho uma preocupação constante sobre esse longo prazo porque todos os médicos que eu converso falam a mesma coisa. Você tem 2 avós que envelheceram muito e viveram muito, né? Tem as minhas 2 avós. Vivas, né? Vivas. Então tem muita tendência de eu viver muito. E como que eu vou chegar lá? Você tem essa preocupação? Eu tenho essa preocupação. Mas agora os 35 que eu vou fazer esse ano é um marco também feminino, porque tem a ver com maternidade e fertilidade. E se fala muito mais sobre isso. Parece que tem algum nível de tempo que escorreu pelas minhas mãos, de mercado de trabalho e tudo, mas o relógio biológico continua sendo o mesmo. Uma pressão, né? Tem uma pressão social, mas tem também uma questão da medicina, que depois dos 35 já pode ser uma gravidez de risco, não quero falar nenhuma besteira. Mas é um marco também na vida de uma mulher, eu acho que hoje ficou incompatível com muitas das vidas femininas. Mas eu acho incrível também como as pessoas, independente desse marco dos 35 anos, o que me assusta também é que parece que cada vez mais as pessoas mais jovens têm medo de envelhecer. Então, vai fazer 30 anos, nossa, eu vou fazer 30, nossa, eu vou fazer 35, nossa, eu vou fazer 40, nossa, eu vou fazer 60. Então, é interessante ver que as pessoas lamentam a idade chegando e não comemoram, como a vovó agora está comemorando, sabe? Nossa, eu estou muito feliz, eu vivo o meu dia a dia. Eu acho isso incrível. Eu vou defender as gerações mais novas. Eu acho que não é a idade que elas estão lamentando. Eu acho que a gente vive um contexto cultural, econômico, que as idades com que os nossos pais e outras gerações conquistaram algumas coisas, era esperado que a gente também fizesse. Até os 30. Até os 30, às vezes até os 25. Até os 35 já tinha que ter tido filho e tá com a vida resolvida. Isso, então eu acho que não é um lamento pela idade. Eu acho que tinham expectativas e pressões de conquistas que deram uma atrasadinha. Hoje muito se fala sobre a adolescência não acabar nos 18, acabar nos 23. E não está se falando por cultura, está falando sobre formação de cérebro. Então os números continuaram mesmos, né, de marcos, etc. O mundo mudou inteiro. Então, assim, para mim, se eu vou viver até os 103 anos... Mais bem. Ou mais, talvez eu tenha mais de uma carreira. Quero ter vários casamentos. Dá para viver muitas vidas dentro de uma. Entende o que eu tô falando? Entendo. Alguma vez você lamentou, mãe? Falou, nossa, já tô com 60. Você lembra quando você fez 60 anos? Você foi... Socorro, o que está acontecendo comigo? Não, nunca tive essa preocupação. Nem fazer 70? Não. Nem fazer 80? Não. Eu fiquei chateada depois que seu pai faleceu, né? Porque era uma vida diferente, que eu tinha uma vida boa também, tudo, acostumada já, né?
Lembra quando a gente foi para a França? Você me levou? Ah. Estava lá embaixo, né? Com moral, com tristeza. Mas aí Mas depois foi reagi, bom. né? É, depois você reagiu. Reagi. E já que a gente está numa conversa entre mulheres de diferentes gerações, assim, o que eu converso hoje com você, Marcela, é muito diferente do que eu conversava com você, sim. né? Antigamente, as mães não se abriam com os filhos assim. Era diferente. Você é estranho quando você vê eu e a Marcela, por exemplo, falando de sexo, sexualidade. Não, agora eu já acho normal. Mas na minha época não era. Você nunca conversou de sexo comigo? Naquele tempo não dava. A gente tinha, sei lá, era uma barreira, não é? É. E a gente Agora é normal, agora é normal. E a gente sempre conversou abertamente. Então, Sempre. se fosse nessa época, eu conversaria também. Se você estivesse tendo filho hoje. É, E você acha que isso faz diferença na vida? Faz sim, muita diferença. Por quê? Ah, porque a pessoa já fica mais instruída, né? As mães não falavam nada, a filha casava, era uma novidade para a filha. Mas você E lembra, filho, vó, tudo. quando eu ia dar o meu primeiro beijo, que eu fui até você e fui te perguntar como foi seu primeiro beijo? Eu lembro. Você lembra? Eu fiquei com uma vergonha. Você ficou com tanta vergonha que eu falei, meu Deus, perguntei algo muito errado. É, a cultura era outra, bem. Mas você me contou. Gente, eu não sei dessa história. O que ela falou? O que você falou, mãe? É entre a gente, mãe, desculpa. É, tem coisa que é entre vó e neto. É verdade, muita coisa você não sabe. Né, Marcela? É, Marcelinha. ela me contou. Marcelinha. Por que você não pedir pra mim? Acho que pra você eu já fui mais avançada, né? Eu fui perguntar sobre... Tá bom, corta. Vó, eu deixei pro beijo, você eu já fui coisas mais avançadas. E foi importante a nossa Mudaram conversa. os né? tempos, Renata. É. Mudaram os tempos. Você acha que pra melhor? Para melhor, claro. Para melhor. E você, assim, quando você era casada com meu pai, você cultivava menos as amizades do que você cultiva agora, né? Ah, sim, porque seu pai era muito... como é que Ciumento. fala? Até das amigas, né, mãe? Até das amigas. E hoje você tem muitas amigas. Hoje eu tenho. Nossa, Maringá, muitas amigas. Elas estão até me telefonando, passando mensagem. Eu tenho, assim, muita mais amizade depois que eu fiquei viúva, né? Olha, eu me lembro uma coisa interessante, que ainda nem existia smartphone, não existia essa troca de conversas por celular, e a minha mãe já entrava num chat junto com os netos para conversar. Eu falei, mãe, me ensina isso. Isso é muito marcante para mim. A minha mãe era mais tecnológica do que eu. Eu era. Você lembra disso, Marcela? Não, eu era muito tecnológica, mas eu parei por causa da minha visão, né? É, que a sua visão diminuiu. E você Fazia se lembra os que você álbuns, começava né? a conversar com a Marcela e com o Rodrigo? Eu lembro. O Rodrigo é Eu irmão da lembro. Marcela, né, irmão gêmeo da Nossa Marcela. Senhora, eu era muito ligada com eles, né? Muito. Era? Muito. Você era, vó? Ué? que o Terminou Rodrigo- comigo? Não, quando você era criança. Porque agora o Rodrigo está longe, né? É. Agora a Marcela também, mais longe. O Rodrigo mora fora. Mas eu era muito próxima deles, né? É. Grudada, né? Grudada. Grudada neles. A família é uma coisa muito importante. Para né? mim é. Mas é interessante isso da tecnologia, porque claro que tem a ver com a visão da vovó, mas como a tecnologia também foi evoluindo para ficar mais inclusiva, né? Então esses dispositivos de casa que respondem por voz, por exemplo, faz com que pessoas mais velhas continuem incluídas na sociedade. Porque A vovó ouve música, né, mãe? Que música que você pede sempre? Roberto Carlos. Qual é a música? Evidência, né? Você adora. Adoro. E outra coisa, a vovó, até hoje você usa muito tablet também, Tablet. né? Pra fazer, Palavra cruzada, faz todo dia. todo dia. O que significa tecnologia pra você nessa fase da Ai, vida? tão bom, né? Eu não enxergo mais para ir para o computador, né, bem? Lembra? Eu vivia no computador, era um hobby, né? Mas depois com a visão, eu não enxergo mais. Então, eu tenho um óculos especial, né, que a médica me deu, que faz com que eu enxergue no tablet, né? No Por tablet. isso que eu faço palavra cruzada. você sabia que palavra cruzada é chave para memória? Eu faço. Não A sua sabia que mãe você me fazia. ensinou outro dia, porque eu estava com um tablet novo e não sabia várias coisas. Ela é tecnológica. Ela me ensinou agora. Nossa, é maravilhoso. É.
que mais de tecnologia é bom para você? Você conversa muito com as pessoas, você manda oração. A oração, oração. Eu mando para 50 pessoas. Todos os dias? Todos os dias. Por troca de mensagem de celular. É. O quanto você acha que a tecnologia te aproximou mais das pessoas e te ajuda nessa fase? É muito importante. A coisa mais importante para mim é isso, né? Que eu posso me comunicar com elas. Você fala todo dia com todo mundo? Todo dia. Com várias pessoas? Mando oração para 50, quase 60 pessoas, todo dia de manhã. Uhum. Manhã de luz, né? Do padre Alex Nogueira. Mando todo dia. E elas me agradecem, elas leem. Até a Marcela está recebendo, né? Sim, e eu devolvo para ela com podcasts Essa comunicação faz muito bem para mim também. É? Por quê? Faz. Porque a gente entra em contato com as pessoas, vem uma resposta, vem um agradecimento. A gente fica sempre socialmente bem com as pessoas, né? Solidão não existe na tua vida, né, mãe? Não. Lá de Maringá, uma porção de amigas já mando oração e elas me mandam as novidades de lá também, tudo pelo WhatsApp. O tempo inteiro no celular. Você conversa muito com a sua irmã também. Vocês duas fazem muitas coisas juntas 2 no celular. horas, às vezes, por dia. Só falando, A minha irmã né? tem 94 anos, mas a memória dela é fabulosa. Ela lembra de quando eu nasci e tudo que eu fazia quando eu era criança, todas as passagens da minha vida. Ela lembra de tudo. Tia Jandira. A memória dela é fabulosa. A sua também. Minha, mais ou menos. É. Quais os grandes exemplos, assim, que você segue da sua avó? Que ela te inspira? na minha vida como um todo. É. Ginástica. A gente pode começar por algo, mas de fato, né, vó? Eu e você, a gente sempre teve isso muito natural do exercício físico como prazer. Sim. E como algum nível de disciplina, né? E eu olho muito pra você, eu penso, porque eu pratico yoga agora já há 7 anos e eu penso qual que é o benefício que aquilo vai trazer pra mim em muito longo Mas olha, prazo. não tenha dúvida, exercício físico é tudo para velhice, é um preparo que você faz para velhice. Eu vejo você E saindo do continua, carro. né? E continua, porque eu continuo fazendo pilates, andando. Natação não posso por causa do olho, né? Mas o restante eu não perdi, não. Eu continuo sempre. É. Eu vou para Londrina, eu tenho preparador físico lá. Vou para Maringá, tem outro lá. Eu não paro. Onde eu vou? E assim a gente vai levando a vida, né? Qual é o seu maior medo? Como? Qual o maior medo que você tem na vida? Medo. Eu tinha medo de fantasma, mas já não tenho mais. Não, eu não sei. De uma hora para outra, eu fiquei sem medo. É mesmo? Verdade, eu não sei o que aconteceu. Lembra que eu entrava no quarto escuro, tinha medo de aparecer defunto? Agora não. Perdi todo o medo. Não sei Ficando o que livre. aconteceu. Não sei o que aconteceu. Olha, a velhice liberta a Você gente ainda- dos medos. Você ainda tem medo de avião? Às vezes um pouco. Você tem um pouquinho Não, de medo. eu né? não gosto de avião. É. Alguém Eu tenho gosta de pavor. avião? Eu tenho horror. Eu tenho pavor de avião. Tenho pavor. Eu não faço umas viagens de 10 horas como fazia para a França, para Portugal. Não faz mais. Eu não faço mais. Eu não suporto ficar no avião tanto tempo. O que a Dona Odete, de 92 anos, diria para a Dona Odete, de 60 anos? Sua filha aqui, com 61 anos. Para você, quando você tinha 61 anos. Você... Acreditem que vai tudo dar certo, seja otimista e aproveite a vida, Dia a dia. dia a dia. Viu, Marcelo? Ô, vó, Seja otimista sempre, viu bem? Vai dar tudo certo. eu acredito. Pensamento vó. positivo, muito bom. E tem que enfrentar, né, vó? Quando vier, a gente enfrenta. Tem que fazer. Gostar da vida, mãe? Gostar da vida. Valorizar a vida. Valorizar também. É isso aí. Como os seus prazeres foram ficando mais simples com a chegada da idade? Ah, claro que sim. Prazer de estar bastante com a família, com meu bisneto, né? Prazer de Nossa, estar com o bisneto é tudo, né? é tudo. Com as amigas também. Os netos, né, E vó? passear também, né? Eu Ela tá com os filmes do bisneto. Marcela, para com isso. Isso
tô doente. Preciso me tratar. Os netos, Preciso me tratar. Sem ciúme de bisnetos. Preciso me tratar. a vida tem que ser aproveitada, né, bem? Mãe, você tem amigas da sua idade só ou você gosta de se relacionar com pessoas mais velhas e mais novas? Mais velhas e mais novas. Lá em Londrina, eu tenho muitas amigas que são amigas da Rosana. São bem A mais Rosana novas. é minha irmã, São bem mais novas. Amigas da Fabiana também. que tem a idade da Que tem a Marcela. idade da Marcela. Como que é se relacionar? A gente se encontra, eu vou lá na Fabiana, elas estão lá. As amigas da as Fabiana. amigas da Fabiana. Que é a neta dela, tá, gente? Então, e da Rosana, Que é minha irmã? nossa, eu participo, eu não sou espírita, mas eu vou até nas reuniões espíritas dela. Relaciono com todas elas. Relaciono com todas as amigas. São todas minhas amigas. E você, Marcela, você se relaciona... Você tem amigas mais velhas? Pessoas da idade da sua avó, ou da minha idade? Eu tenho a vovó, a tia Jandira, da idade delas. Isso. Eu tenho amigas mais velhas, entre 50 e 60. Da minha idade? É, eu posso dizer que são amigas. E amigas mais novas também. Da Porque sua é idade, interessante. Não, até mais novas, até de 20 anos. Eu acho que eu circulo bem também por conta da minha profissão. Então, Você sabe que eu também tenho amigas mais velhas, da minha idade, muitas amigas mais novas. Eu vou pra show com amigas de 30 anos. não, você tem amigas da minha idade. É, da sua idade. Amigas de verdade. De verdade, é. Mas olha, eu tenho alunos do Cardiolime que até hoje são médicos de idade e eles me cumprimentam no meu aniversário. Ah, minha mãe tá falando isso porque ela é professora e ela foi diretora de uma escola em São José do Rio Preto, Cardeal Leme, né? Até hoje as pessoas que estudaram lá têm contato com você. Tem contato. E essas redes sociais ajudaram isso? Ah, sim. Vó, Comunico. não tem, sei lá, uma vez por mês, alguém me manda mensagem na rede social falando: eu nunca esqueci da sua avó, ela foi diretora da minha escola. Até Pra eu. mim também. Você foi muito marcante na vida Foi, das foi pessoas. marcante, sim. Eu Para tenho- mim também. Mandam mensagem. Você Mandam, sabe, né? É, Tem um alunos, beijo na Dona Odete. tem alunos do Cardiolime que até hoje me cumprimentam no meu aniversário. Tudo. Até Há quantos hoje? anos? Ah, claro, até hoje. É. Hoje são amigos do Hernaninho, Que é o seu neto. Não, seu sobrinho. meu sobrinho. Amigos dele foram alunos do Cardiolime e eles me cumprimentam no meu aniversário. Impressionante. Que bacana. É uma geração que vai se renovando, né? É. Que legal. Eu me lembro que você se aposentou, mas sem querer se aposentar, Eu gostava muito do que eu fazia, né? né? Como Eu professora, era muito feliz como diretora. diretora de escola, né? E você... Foi um baque para você? Foi, mas eu não queria ter me aposentado, né? Mas por causa da mudança para São Paulo, seu pai trabalhava aqui lá em São Paulo, e eu precisei mudar para ficar a família unida, né? Ele não aguentava mais viajar para Campinas todo dia. Mas eu não fiquei feliz de ter me aposentado, porque eu gostava muito do que eu fazia. E você... Como é que você superou? Aí eu fui trabalhar com seu pai no escritório. Ele era fiscal de renda, eu fui ajudá-lo. Ah, você continuou trabalhando. Continuei trabalhando com ele para sair de casa, né? Porque eu estava muito acostumada, ficava o dia todo na escola. Então, E aí aos poucos foi me adaptando, né? Mas foi triste. E depois que seu pai se aposentou, eu mudei para o Rio. Aí fiquei na boa vida aqui, né? Só passeando com ele. Aí você curtiu a Aí aposentadoria. curti. Você tinha quantos anos quando você se aposentou e quantos anos quando mudou para o Rio? Olha, quando me aposentei, eu tinha uns 53 anos, mais ou menos. Aham. Quando eu mudei para o Rio, foi em 2001, né? Eu vim com você, 2001. quando você veio para cá. Veio cuidar dos netos. Ela Veio falou cuidar da assim- nossa falou assim, menina. ela chegou em casa e falou assim: mãe, eu preciso mudar para o Rio, por causa da televisão. Mas eu só vou se você for para ficar pelo menos um mês para me ajudar com meus filhos. Olha, eu vim para cá, fiquei 16 anos. Mudei para cá. Por causa de mim ou por causa dos netos? Por causa de tudo. E porque eu gostei do Rio de Janeiro também, claro, né? Não queria mais sair daqui. E Marcela, você vê essa longevidade da sua avó? Você, por exemplo, se preocupa hoje que você vai ter que trabalhar mais, que você vai ter que guardar dinheiro? Já é uma preocupação sua aos 34 anos? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que todo mundo da minha geração que começa a se atentar com isso tem um sinal de alerta de que a aposentadoria
que minha avó teve, provavelmente não vai ser a que minha geração vai ter, por diversos fatores. Então, é uma preocupação, é algo que eu tenho bastante em mente. Você viu? fica pensando assim, minha mãe vai envelhecer, eu vou ter que cuidar dela também? Você quer me pedir dinheiro emprestado? Eu quero saber se você vai me ajudar. Quero que fique gravado. Exato. Ela quer registrar na TV Globo. Testemunhado. Vai, eu vou. Não, e você sempre fez isso, né? Assim, eu tinha, sei lá, 17 anos, tava no meu primeiro estágio, você já falava, guarda dinheiro, que você nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu sempre fui apavorada com isso. Isso é bem Ceribelli. Isso é bem Ceribelli. Isso é bem Ceribelli. Porque é isso, né? A gente tem que... E eu fui guardando um pouquinho. É isso que garante você ter uma aposentadoria, você ter amigos, né? Amigos eu acho que é outro fator. Mas isso é muito da minha avó também. Esse senso de união que a minha avó tem, eu acho que tem muito em mim. Eu acho que eu sou muito parecida com a minha avó, de cada lugar que eu passo, eu faço uma nova famíliazinha. Bacana, né? Eu acho que Isso é isso muito faz muita importante. diferença. Sim, vó. Na vida toda. Aprendi muito com você. Obrigada. Mãe, mas se você não tivesse tido filhos, não tivesse tido netos, eu acho que você seria a mesma pessoa, não seria? Hoje, nessa idade? A gente teria muitos amigos, né? Você teria. Eu teria muitos amigos. Porque a vontade tudo. de viver e o prazer na vida seriam os mesmos? Sim, eu acho que sim. A gente teria... É claro que com a família é diferente, né? Uhum. Com a família tem os netos, bisnetos e os filhos. Mas quem não tem netos, Mas quem não tem, claro que tem muita gente que vive muito bem com as amigas, entende? Que é uma rede de apoio. É uma né? rede de apoio a vida inteira. Elas já se preparam tendo bastante amigos, né? Marcela, por exemplo, você ainda não tem filhos. Se você não tivesse filho, não tiver filho, você acha que você... Ai, que pergunta difícil. Marcela, né? Louca pra ser avó. Que pergunta difícil. Não é difícil porque você julga, né, as pessoas. Se você não tiver filho, então você vai ser menos feliz. Não é isso? Não, mas mas- eu acho que é de se perguntar... Porque eu acho que o conceito de família também, ainda bem, cresceu. Então, para mim, um casal que não tem filho é família. Para mim, eu me reunir próximo do Natal com os meus melhores amigos é uma reunião de família. Eu também acho. Né, vó? Eu acho que só tem a agregar. Também acho. Família é cumplicidade, é carinho. Não necessariamente tem a ver com relação de Mas sangue. a pessoa pode viver bem também, não é? Muito. Pode ter uns amigos queridos. Uhum. Acho que Que o tem- importante é ter sempre prazer na vida. E aproveitar Ter todos os boas momentos. né? amizades, né? E viveu agora, né, vó? Como? Viveu agora. Viveu agora. Você ensinou muita coisa pra mim. Você é minha inspiração, sua filha. Obrigada, filha. A sua neta é uma Obrigada. inspiração. E também tem o bisneto, né, mãe? Que é um capítulo muito à parte na sua Nossa, vida, eu né? tenho paixão por ele. O Luca. O Luca. O que significa, assim, a chegada de um bisneto? É uma felicidade que não tem tamanho. Você ficou mais muita feliz do que alegria. ter filha, neta com bisneto? É diferente. Onde? É diferente. Não É sei. a fase da vida que É a você fase da recebe. vida. Entende? Nossa, o Luca veio trazer muita alegria na minha vida. Nossa. Rejuvenesceu. Deixa eu ver. Luca! Conviver com ele é a mesma coisa de, sabe, a gente voltar à infância. É? Você se sente mais criança com Mais ele. criança com ele. Luca! Vem aqui. Nossa, tua avó tá fazendo uma declaração de amor aqui pra Vem você. aqui, meu amor, vem. Vem cá. Senta aqui, meu. Sabe o que sua avó falou? Que ela volta a ser criança com você. Se bem que agora ele não é mais criança, ele é mocinho já, né? 10 aninhos. 10 10 aninhos, aninhos. mas ele é uma pessoa maravilhosa. E o que paixão da minha significa vida, sua né? bisavó? Você também. O que você gostaria de falar pra sua bisavó? Eu gostaria de te agradecer por tudo, por assistir os jogos do São Paulo comigo, por ter companhia,
manter companhia. Obrigada. Porque às vezes você sempre está disponível, eu sempre te ligo, você sempre atende. Quando Claro, é eu um quero conversar prazer, com bem, alguém, prazer. quando eu quero conversar com alguém, eu ligo, você sempre atende. Você adora quando eu ligo. Oh, paixão minha, bem. Então, E era boa companhia para assistir futebol com você? muito. Companheira. É? Companheira Companhe- São Paulina. Companheira São Paulina, tá vendo? Você transformou todo mundo em São Paulino na família, né? Todos da família, até o bisneto. É. Até meus netos que moram no exterior acompanham o jogo de São Paulo. Nem se for de madrugada lá. Nem se for de madrugada. Na França e Londres. em Londres. Na Inglaterra. Eles assistem o futebol do jogo de São Paulo de lá, de madrugada, que lá passa madrugada, né? E no dia seguinte a gente comenta. Como que é ter uma bisavó? Nós somos São Paulinos O que ela roxos, te né? ensina? O que ela me ensina? Eu aprendo assim, Fala muito a experiência Obrigada. de ter Bia. uma bisa. E é uma bisa incrível, porque meus amigos têm. Alguns têm bisa e elas já estão mais velhinhas. A minha tem o espírito de jovem. Dá um beijo na sua avó. Certeza? Mãe, quais são os planos que você tem a curto, médio, longo Gente, prazo? nessa idade não tem mais plano. Não? Eu vivo o dia a dia feliz da vida por ter todo mundo com saúde, minha família maravilhosa, um bisneto lindo. E eu sou muito feliz. Mas você uma vez falou pra mim uma resposta que eu fico sempre pensando. Eu falei, mãe, porque você tá sempre viajando, você mora um pouco em São Paulo, um pouco em Maringá, um pouco em Londrina por conta das filhas, né? É. Que você vai se dividindo. Aí eu falei, mãe, por que você tá ficando tanto em Maringá? Por que você não acaba mudando pra Maringá? Você falou, filha, quem sabe no futuro? Então, assim, você vê muito futuro, né? Você vive o presente, mas com muita esperança no futuro. Até o dia que eu viver. Você não pensa em morte, né? Não, Nunca. não penso. O dia que ela chegar, eu vou embora. E rindo, né? Isso é muito emocionante, né, Marcelo? Isso é muito emocionante. Isso é um aprendizado, mãe. Vamos ver. É o dia a dia que a gente vive, procurando viver da melhor maneira possível, né? Com Tendo otimismo. fé em Deus, rezando bastante e vamos tocando o barco. É isso. O dia que chegar, a gente abraça, né, vó? Isso aí, bem. Só mais uma aventura. E resolve? Se preocupar? Não. Preocupar? Não. Bem, como, que vamos preocupar? O que não pode ser resolvido e Você não resolvido sabe está. quando vai chegar, É. não é mesmo? Marcela, quais são os seus planos para envelhecer? Meus planos para envelhecer. Eu acho que é respeitando muito o que eu vejo em vocês duas. Assim, claro que a vovó é uma grande referência, né, de longevidade, mas eu olho muito para você, mãe, É? Claro. Que responsabilidade. de coragem e uma coisa que você sempre me disse, que é o pacto com a felicidade. Você é muito corajosa, sempre. Né? Esse pacto com a felicidade. Eu sempre arrumo um jeito de ficar feliz em qualquer situação. E você nunca me demonstrou medo de mudança, e você é uma mulher que sabe se reinventar e sabe se portar de uma maneira que você consegue, em meio a tudo isso que a gente falou, né? Eu contei isso da vovó, ela talvez não quisesse se aposentar e vai, aí tem ciúme, e você tem uma coragem de ser uma mulher da sua idade, que tem conceitos que hoje são tão claros para minha geração, mas você e acho que minhas tias também, tão à frente do seu tempo, mulheres que souberam olhar para si quando o mundo disse que vocês deviam servir. É. E é muita coragem. Olha o exemplo aqui. É. Ai, gente. Essa entrevista Rolou, hein? rolou. Acho que eu falei demais. Não! Gente, eu me senti tão à vontade. Ai, que bom. Que bom. mãezinha. Tava tremendo de medo. Passou, acabou. Só que você tava Pode mais acabar. solta que eu, Marcelo. Vocês me dão Linda, te coragem, amo, vocês me te dão amo. essa coragem. É isso, né? Ah,